Heróis são feitos para evoluir, e esse é o contrato silencioso com o público. Você aceita acompanhar uma jornada sabendo que o protagonista vai tropeçar, vai sofrer, mas que com o tempo vai se levantar, vai aprender e vai se tornar algo mais do que era. Essa evolução pode vir de várias formas: fortalecer o corpo, refinar a técnica, abrir o coração para a empatia, para o sacrifício, para o altruísmo, mas sempre idealmente há uma ascensão moral, ou pelo menos uma luz que aponta para cima. Mas nem todo herói permanece naquele caminho claro. Pense em quantos protagonistas já vimos começar de baixo. Personagens que sofreram, apanharam, foram humilhados e pouco a pouco se levantaram. Esse é o caminho clássico. O herói cresce através da dor. Eles começam frágeis, encontram nas artes marciais ou na força de vontade um meio de evoluir. E é por isso que nos identificamos com eles, porque mostram que mesmo no fundo do poço ainda existe uma chance de subir. Yu Kamishiro era apenas um garoto perdido, um alvo fácil para o bullying. Expulso do convívio social, ele encontra refúgio nas ruas. E ali, sem mestres, sem dojo, sem apoio, ele decide aprender a lutar. Cada soco, cada técnica improvisada, cada vitória sangrenta se torna um tijolo na construção de algo que ele mesmo chama de Holy Land, sua terra sagrada. Não é um crescimento bonito, é cru, doloroso, mas é crescimento. Já Daniel sempre foi humilhado pela aparência, obeso, tímido, ridicularizado, até que de repente acorda com um novo corpo, alto, forte e bonito. Mas mesmo com essa dádiva, os fantasmas do bullying não desaparecem. Daniel precisa aprender a lutar, precisa aprender a enfrentar. E aos poucos ele descobre que não basta só a aparência, é a evolução interna, a coragem de reagir que o transforma. E temos também Yu Robin, um garoto frágil, humilhado publicamente, alvo de piadas, até que um dia ele encontra um canal com 0 visualizações. Guiado por vídeos e técnicas simples, Robin começa a reagir. Cada briga vira aprendizado, cada luta vira conteúdo e cada vitória se transforma em força, não apenas física, mas emocional. Ele cresce diante dos nossos olhos, mostrando que até o mais improvável dos garotos pode se levantar contra o mundo. E o Daniel e Robin têm algo em comum. Eles sofreram, mas encontraram um caminho de superação. A luta não apenas os transformou, a luta os salvou. Mas e quando a luta não salva? E quando a dor não molda um herói, mas destrói o que restava de humano dentro dele? É aqui que entra Ryu de Tai. Diferente de todos os outros, a trajetória dele não é sobre redenção, mas sobre queda. Enquanto Yu buscava um lar, Daniel buscava aceitação e Robin buscava coragem, de Tai se afunda cada vez mais. As técnicas que ele aprende não o libertam, elas o prendem. O trauma que poderia ser superado vira combustível para atitudes cada vez mais sombrias. A cada vitória, ele perde algo dentro de si. A cada conquista, ele se torna mais vazio. Se os outros protagonistas se levantam em meio à dor, de Tai se afunda dentro dela. Fight Class 3 mostra que nem todo sofrimento gera heróis. Às vezes o sofrimento cria monstros. E tudo por culpa dessa garota aí. Eu já fiz um vídeo sobre a obra que mostra como eles se conheceram e sobre a primeira luta que ele teve para ser aceito na classe de luta. Dê uma olhada lá, mas só depois do vídeo. Mas resumindo um pouco aqui, essa aí é a Maria da Cascos, uma brasileira. Eles se conheceram depois que ela para uma briga entre ele e esse careca aqui, que não era bem uma briga porque o prota só estava desviando dos golpes. O careca queria bater nele porque ele gosta da amiga do protagonista, mas ela gosta do protagonista. Aí depois que ele está sendo castigado pela Maria, ele começa a falar que o prota tem uns reflexos monstruosos. Ela se interessa. Aí, à noite, quando o protagonista está colocando cartazes da irmã dele, que foi sequestrada pelo pai deles, ele é atacado por uma figura encapuzada. E depois de ele desviar de vários golpes, a gente descobre que a figura era a própria Maria, que queria testar ele.
Aí ela vê um cartaz com a imagem do pai dele que estava sendo procurado. Ela chama ele para fazer parte da classe de luta e diz que vai treinar ele, porque ela quer ajuda para matar o pai dele. E se ele aceitar, ela ajuda ele a achar a irmã dele. E é isso. Eu tentei dar uma resumida boa aí pra vocês, acho que deu pra entender. Agora eu vou falar da luta que pra mim foi onde se iniciou a queda do Jitai. Bora lá. Tudo começa quando a Maria decide levar o nível de treinamento do Jitai. Ela leva ele para ganhar experiência em uma luta de verdade, sem regras. E qual o melhor lugar para ganhar esse tipo de experiência do que nas ruas? Pois bem, ela leva ele para brigar nas ruas. Só que Jitai começa a achar que aquilo não tá certo, porque ele espancou um cara que estava com medo por ver seus amigos serem espancados pela Maria. Mas logo ele começa a parar de pensar assim quando começa a lembrar o que os amigos dele sofreram. Então ele continua batendo nos valentões de rua, até que um dos caras decide chamar um amigo dele. E esse amigo é nada mais e nada menos que, o nome está bem aí na tela, pode ler, porque eu não sei falar esse nome. Esse cara faz parte da turma de luta, assim como de Tai. E ele é bem forte, mas obviamente não tanto quanto a Maria, o que deixa ele com medo. Só que a Maria faz uma proposta a ele. Se ele derrotar o Jitai em uma luta, ela iria se ajoelhar e ele poderia bater nela à vontade. Isso já deixa ele empolgado, porque ver a Maria ser humilhada é o sonho de todo aluno da classe de luta. Todo mundo odeia ela. E ele aproveita a oportunidade. E ele parte pra cima do Jitai. Ele dá socos, o Jitai desvia, mas aí ele chuta o Jitai. Ele até engana o Jitai e consegue dar um soco na cara dele, que faz o Jitai cair. Mas quando ele levanta e vai levar um chute na cara, ele desvia e se agarra a ele. Mas não adianta, e começa a levar vários socos. Tem um momento que o Jitai começa a fazer gracinhas com a cara dele para conseguir dar um golpe. Mas depois o Jitai leva uma cotovelada no nariz. E é nesse momento que acontece uma das coisas mais perturbadoras com o Jitai. A cotovelada que ele levou quebrou o nariz dele, o que faz ele chorar de dor. Ele se vira pedindo ajuda a Maria, mas ela apenas pega ele pelos cabelos e começa a xingar ele. Você é um chola, ela diz. Ela humilha ele de uma tal maneira que até o outro cara fica com pena e acaba a luta. Jitai não gosta de sentir dor e não gosta de fazer os outros sentirem, mas esse Jitai já não existe mais, a partir de agora. E é isso, meus monkeys. Eu sinto muito por ter demorado tanto a postar esse vídeo. Na verdade, eu nem sabia que ia demorar tanto assim. Mas tá aí, eu trouxe ele, graças a Deus. E agora eu vou nessa. E mesmo que eu demore, eu não sumi. Falou, rapaziada, fui.